Vamos lá, quero compartilhar. Ontem nós falamos um pouco da introdução, né? E hoje daremos o pontapé inicial. Vamos falar um pouco da introdução. Então, um texto que eu quero ler com vocês, logo que eu comecei a escrever e veio essa ideia no meu coração de escrever esse livro, né? E eu disse ontem que nesse momento eu estava participando, minha esposa estava grávida da Ana Lívia, a nossa pequenininha, e eu acompanhei passo a passo da gestação natural da Ana Lívia na vida da minha esposa. Foi algo que a gente participou muito perto, né? E Deus colocou isso no meu coração como uma parábola, né? Eu prestando atenção no que ocorria com a minha esposa, no que ocorria com a minha filha ali nessa gestação, a Ana Lívia, eu também comparei com aquilo que nós, se utilizarmos para desenvolver pessoas, os novos salvos no reino de Deus, ou aqueles que estavam chegando, ou até mesmo aqueles que já estavam, né? Então comecei a escrever esse livro e Deus me inspirando logicamente com algumas experiências que temos, que já tivemos, algumas atuais e outras não tão atuais assim, mas que serviram para escrever 10 capítulos desse livro, que são os 10 níveis ou os 10 meses de uma gestação natural, qual eu participei da Ana Lívia ali num passo a passo, e aí eu fui participando na prática, escrevendo e também buscando entender cada vez mais, estudando esse processo que muitos cientistas, por mais que eles estudam, existem muitas coisas que são desconhecidas a eles, do que acontece no ventre da mulher, né? Então a gente, com muita pesquisa, a gente colocou tudo no livro, e o findar de tudo desse e-book, desse livro que foi escrito, é que percebemos que tanto na gestação natural quanto na gestação espiritual há algumas particularidades e semelhanças do que acontece na vida da mãe natural e na vida do bebezinho, como também o que acontece na vida do líder, do pastor, do discipulador, do supervisor, do gerente, no ato de desenvolver pessoas com um propósito, né? Então ontem nós compartilhamos aqui e falamos um pouco dos propósitos, falamos do propósito de Mateus 28, 19 em diante, onde Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e após o seu batismo comece também ensiná-los, né? Comece também ensiná-los tudo aquilo que vocês têm aprendido de mim. Jesus dando uma orientação e direcionamento para aqueles primeiros cristãos, aqueles novos discípulos. Jesus passou um direcionamento para eles. Ontem também compartilhamos sobre o DNA do reino de Deus, contido em Gênesis, ali no início, né? No início da criação, quando Deus criou o homem e dali da costela do homem gerou ali Eva, e o Senhor e colocou ali diante deles um DNA. Qual era o DNA? Bom, é um casal. Então Deus disse para eles: olha, agora vocês devem crescer, vocês devem se multiplicar, e com o crescimento e a multiplicação vocês irão dominar. Então, crescimento, multiplicação e domínio, esse é uma das características que Deus coloca sobre a nossa vida. O crescimento, né? A multiplicação com o crescimento, porque com o crescimento vem o amadurecimento, e o amadurecimento gera uma multiplicação, seja do que for, e nessa multiplicação você ganha autoridade em determinados assuntos, e ganhando autoridade, automaticamente você tem domínio da situação. Então, é algo muito prático, né? Não somente a teoria, mas usamos a teoria como base, mas é algo muito prático. Então, sobre isso que vamos compartilhar durante toda essa semana. Também vimos ontem sobre o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, onde Jesus disse: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Então, disse ontem, Jesus nos escolheu para sermos salvos, mas nos chamou para o serviço do reino. E o primeiro serviço que você é chamado para exercer é o gerar filhos, né? Ontem compartilhamos ainda que somos a noiva de Cristo. E quando a noiva e o noivo, eles se casam, tem uma aliança de casamento, o que se espera de um casal? Né? Compartilhamos ontem. O que se espera de um casal é que desse relacionamento haja um amadurecimento, né, no dia a dia, e com esse amadurecimento, esse firmamento desse relacionamento, que se espera que se gere filhos, porque no reino de Deus não existe esterilidade, né? No reino de Deus não existe
esterilidade. Então, nesse contexto, onde começamos a nossa série de lives e damos continuidade hoje com um resumo, é apenas 30 minutos, espero que esses 30 minutos sirvam muito para a sua vida, ministério, liderança, na sua empresa, com a sua equipe, para que você possa entender o processo no desenvolvimento das pessoas. Então, hoje quero compartilhar um texto muito interessante, onde Paulo, capítulo 4, 19 de Gálatas, ele diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então, uma das coisas que Paulo compartilha aqui, que ele novamente sofre dores de parto com determinado ciclo de irmãos ou de pessoas, porque novamente ele sente dores de parto, porque novamente ele está tendo que falar e explicar uma situação a qual ele já havia explicado, uma situação a qual ele já havia direcionado, uma situação a qual ele já havia situado aqueles irmãos, mas novamente ele passava por essas dores. E se você não sabe, na gestação natural de uma mulher no ventre, nos 3 primeiros meses, né, em estudos científicos, diz que nos 3 primeiros meses há uma mudança radical, né, no corpo da mulher. Então a mulher sente insônia, são pés que incham, são mulheres com dores nas costas, com ânsia de vômito, tudo enjoa. Né? Então, quando Paulo diz aqui que novamente ele sofre essas dores, são isso que está acontecendo. E assim também como acontece de maneira natural. E é muito interessante que, de ordem científica, na vida de uma gestante, não é somente no início da gestação. Existe um período entre o 6º e 8º mês, o 6º e 8º mês de gestação, onde as mulheres que estão grávidas, elas sentem novamente, algumas, não são todas, algumas sentem novamente esses princípios de dores. Então elas voltam a ter enjoo, voltam a ter os seus pés inchados, voltam a ter de novo insônia, voltam a ter agora, talvez por causa do peso, mais dores nas costas ainda. Então novamente elas começam a sentir essas dores. Então, o que compartilho nesse livro é baseado nisso. O que acontece na maneira espiritual também acontece no natural. E quando você tem uma particularização com essas situações, você começa a entender, né, muitos estágios na vida cristã, no desenvolvimento e na gestação espiritual da vida cristã, e também no desenvolvimento e na vida, né, no desenvolvimento natural de uma pessoa, na formação natural de uma pessoa, porque tem coisas, quantas vezes você já falou, mas eu já falei com fulano, isso a gente ouve muito, de novo eu tenho que falar, de novo eu tenho que dizer a mesma coisa. Sim, de novo, são novamente as dores, novamente as aflições que vamos sentir, novamente teremos que falar de novo para aquela pessoa, determinada situação que já foi falada lá atrás. Sim, isso faz parte de uma gestação espiritual. Então Paulo diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado. Quer dizer o quê? Até que haja uma formação perfeita de Cristo na sua vida. Então isso, meu irmão, não é da noite para o dia. Às vezes nós ganhamos almas para Jesus, você prega o evangelho, você é um ganhador de almas, um evangelista, você, né, vamos usar no âmbito profissional, você contrata uma pessoa para um ambiente de trabalho, para o exercício de um serviço, e você quer que já seja da noite para o dia. Não, nada é da noite para o dia. Até mesmo a terra, o Deus Criador Todo-Poderoso, ele levou 7 dias para criar e formar tudo. Então, tudo leva determinado tempo para acontecer. Você precisa entender isso, que não é fast food. Você passa ali, né, no McDonald's, já pega ali uma pessoa já formada. Não. O ser humano, ele é formado por hábitos. Por hábitos. Então, quando você conquista alguém para Jesus, naquele primeiro momento, às vezes a pessoa pode ter tido 30 anos, 20 anos, 15 anos de vida. Então, esses 15 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, você tem que entender assim: ela conheceu Jesus hoje, se arrependeu hoje, ou há um mês. Então, se eu colocar na balança um mês, tem 30 anos de bagagem que ainda está impregnado na vida daquela pessoa. Então, eu e você fomos chamados para quê? Para desenvolver novos hábitos na vida daquela pessoa. E isso não é só você, é isso que você também precisa entender. Vai ter o papel do Espírito Santo, existe o papel de Deus e o seu papel.
Então, me lembro quando eu estava ali no último dia, né, da gestação da minha esposa e a Ana Lívia estava para nascer, no último dia ali eu fui participar ali do nascimento da Ana Lívia, fui participar, ficava falando em línguas e ali orando, né, para a ansiedade me dominar e eu caí duro no chão, porque era muita dor, e eu brinco ainda, né, eu falo assim, olha, todo primeiro, o pai, o seu primeiro filho, ele deveria ver o parto da sua esposa, né? Desde que seja o parto normal, né? Porque é muita dor que a mulher sente. Ele ia pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer outro filho, né? Porque é muita dor. Então eu participei desse momento ali. E teve uma hora que eu estava tão assim, já tinha dado banho, né? Na minha esposa, porque tem que dar o banho para relaxar mais, por causa devido à dor. Enfim. E estava participando ali, teve uma hora que eu estava desesperado, porque não nasci, estava demorando um pouco. Para mim estava demorando uma eternidade, de ouvir ali a mulher com dor, minha esposa e tal. Eu falei, meu Deus, e a médica entrava, não está na hora ainda. Eu falei, meu Deus do céu. E chegou um momento que eu estava orando ali, muito no espírito, porque senão eu caía. Se eu tivesse de forma natural, com certeza eu ia cair, né, desmaiar ali. Mas eu estava tão ali buscando a Deus naquele momento, e eu nitidamente ouvi a voz do Senhor no meu coração. E Deus falou assim, olha, não se preocupe. Aqui existem alguns papéis aqui, cada um vai fazer o seu. Então eu faço o meu, tenho feito até agora, que é gerar sua filha dentro do ventre da sua esposa, com saúde e tal, tudo direitinho, né? Agora existe o papel da sua esposa, ela tem que fazer realmente isso, ela tem que passar por isso. Ela vai ter que passar por isso, não tem como você se colocar no lugar dela, é ela que tem que passar. E ali Deus começou a confortar meu coração. E também nesse contexto existe o papel da criança. A criança também ela vai ali naturalmente se estimular a sair do ventre da mãe, né? E eu falei, e o meu papel, Senhor? Ele falou, o seu papel é ficar na torcida mesmo, meu irmão. O seu papel é orar, interceder. Não tem o que você fazer mais do que isso. Então o que a gente precisa entender na gestação espiritual é isso. Nós não devemos carregar um peso, meu irmão, que não é seu. Existe o papel de Deus, existe o papel do Espírito Santo, existe o papel do novo salvo, existe o papel seu, existe. Então naquilo que Deus te chamou para fazer e realizar, faça bem feito. Mas não queira fazer além disso. Não queira carregar um peso ou uma responsabilidade que não é sua, que é da pessoa ou que é de Deus. Porque sabe, meu irmão, existem muitos líderes de célula, discipuladores, até mesmo pastores, ou até mesmo, né, você que é um supervisor, um gerente ou um empresário, existem muitos de nós que queremos fazer um papel que não é nosso. E aí a carga fica muito pesada. É onde vem o estresse, onde vem o desânimo, onde vem as frustrações. Por quê? Você está ocupando um espaço que não é seu. Existe, para cada papel, existe um responsável. E na gestação espiritual, existem as responsabilidades que são de Deus, do Espírito Santo. Existe a responsabilidade que é da pessoa e existe a sua responsabilidade como um guia, como um discipulador, como líder, como apacentador, enfim, dê o nome que quiser. Mas cada um existe um papel. Então Paulo está dizendo aqui em Gálatas que ele sofria novamente dores de parto no quesito que era de responsabilidade dele. Ele teria que passar por isso, porque ele que estava gerando esses filhos para o reino. Então era o papel dele passar por isso, novamente sentir dores de parto, de algo que ele havia ensinado e que novamente ele tinha que ensinar. Então existe o nosso papel, existe o papel de Deus, do seu espírito e o papel da pessoa. Então você precisa entender isso. E uma das coisas que as pessoas não entendem, líder, discipulador, né, apacentador, discípulo do reino de Deus, é que, meu irmão, você e eu não temos poder de convencer ninguém. Nem do que é certo, nem do que é errado. Por mais que venhamos falar, por mais que venhamos pregar, por mais que venhamos sentar ali e fazer discipulado, meu irmão, é o Espírito Santo quem convence. É ele que tem esse poder. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. É o Espírito quem convence o homem do pecado e do juízo eterno. É o Espírito Santo, não sou eu e não é também você. Então é o Espírito Santo. Mas aí para que o Espírito Santo, vamos lá, o seu papel é pregar, o seu papel é discipular, o seu papel é direcionar, o seu papel é trazer o alimento. O seu papel é esse. Correto? Agora, o papel do Espírito Santo é através dessa sua atitude,
o Espírito Santo vai trazer o convencimento, vai gerar o convencimento. Mas aí tem o papel da pessoa. Qual o papel da pessoa? Se permitir convencer. Se permitir convencer, ué. Se permitir largar as redes e seguir. Se permitir, meu irmão, como Gideão, né, pegou os bois, os carros de bois, queimou tudo e seguiu. Se permitir, como Abraão, deixou a sua parentela e seguiu. Então cabe à pessoa agora se permitir. E muitos líderes, pais espirituais, mães espirituais, pastores, muitas pessoas, elas não entendem isso, né? Não entendem que cada um tem uma função no reino de Deus, que cada um exerce um papel no reino de Deus. Então o Espírito Santo tem o encargo de convencer a pessoa, você tem o encargo de pregar. Agora a pessoa tem o encargo de quê? De se permitir convencer. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mateus 28, 19, 20. Pregai o evangelho. Aquele que crê. Então, peraí. O meu encargo é pregar o evangelho a todos. Agora, o acreditar nisso que eu estou pregando, não sou eu que tenho que fazer. É o Espírito Santo que vai gerar isso na pessoa, de maneira sobrenatural. Agora, o que crer, essa palavra, o acreditar, não vem nem de mim e nem do Espírito Santo. Vem da pessoa. Quantas e quantas pessoas, meu irmão, eu já orei por pessoas paralíticas, já orei por pessoas com câncer que foram curadas, paralíticos andaram, para a glória de Deus. Quantas e quantas pessoas, mas eu já orei por pessoas, irmão, que na mesma situação não levantaram nem o dedinho mindinho. Mas por quê? Era o mesmo Jesus, o mesmo Espírito, a mesma palavra profética. Por que essa pessoa não se levantou? Por que essa pessoa não andou? Por que essa pessoa não ouviu? Os olhos não falaram. Por quê? Talvez porque ela não creu. Talvez por causa faltou a contrapartida dela. Ela não creu. E se ela não creu, meu irmão, como que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. E nem tenho que me frustrar. E nem tenho que carregar sobre mim uma decepção. Tem o papel da pessoa. Tem o papel da pessoa. Então o papel da pessoa é crer. E muitas vezes ela não crê. Naquele momento. Ela pode vir crer depois, no amanhã, no mais tarde. Ela não creu. Eu nunca me esqueço. Uma vez a minha esposa, a pastora Jéssica, ela ganhou uma pessoa para Jesus, uma amiga dela, e seguiu o processo do nosso trilho de salvo vencedor. Né? Olha, vamos passar pelo encontro, que é um retiro espiritual, onde vai te ajudar mais, vai dar um upgrade na sua vida espiritual, né, em curto prazo. E essa pessoa foi para o encontro. Foi ministrada, achou lindo, maravilhoso, foi impactada por Deus. Deus falou com ela? Falou, assim como falou com todo mundo ali. Só que ela não creu em entregar a vida para Jesus com o ato do batismo do arrependimento. Enfim, ela não creu. E ela voltou do encontro e ela simplesmente chegou para minha esposa e falou, olha, foi tudo muito bom, muito obrigado pelas orações, tal, mas eu quero continuar com a minha religião. Eu quero continuar, né, professando a fé católica. Minha esposa, a pastora Jéssica, ficou muito triste, ficou frustrada, se lamentando. Por quê? Né? Logo no início, por quê? Ainda não éramos pastores, talvez não tínhamos uma maturidade ainda nesse sentido, não tínhamos aprendido isso, e ela se sentiu triste, né? Chorou, por que eu fiz de errado? Começou a se culpar. Ela não fez nada de errado, ela fez tudo certo. Mas no que dependia dela e do Espírito foi feito. Agora no que dependia da pessoa, quero crer, não tem o que a gente fazer mais. Então a pessoa não creu. E aí, passado alguns dias mais tarde, confortei minha esposa, consolei, oramos juntos, enfim, passado alguns dias mais tarde, essa mesma pessoa ligou para minha esposa, totalmente emocionada, chorando e dizendo, olha, eu tive um sonho, e nesse sonho Deus falou comigo. E Deus falou comigo me mostrando para que eu viesse ler a Bíblia. A mesma Bíblia, a Bíblia católica. E quando ela começou a ler a Bíblia, ela viu que algumas coisas da Bíblia católica estavam escritas igual da Bíblia, que se diz evangélica, que é tudo Bíblia, é tudo escritura. Né? E ela começou a ver algumas particularidades, principalmente sobre idolatria. E ela caiu em si. Isso quer dizer o quê? Esse mesmo Espírito que a convenceu acerca de Jesus Cristo, que fez ela confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Esse mesmo Espírito que agiu por meio de uma pregação sobre o batismo, mas que ela não creu. Esse mesmo Espírito desistiu dela? Não, continuou exercendo um papel de convencer ela. E deu um sonho para ela, ué.
E por intermédio do Senhor ela foi convencida, ligou para minha esposa, falou, não, eu quero me batizar, porque agora o próprio Deus me convenceu. Não foi A nem B que falou, mas Deus me convenceu. Então o papel do Espírito Santo foi concluído. O seu papel, o papel da pastora Jéssica, foi concluído. O que faltava? Faltava a contrapartida da pessoa, que era o crer naquilo que era pregado. Então ela creu e aí se batizou, enfim. E aí continuamos a jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual dessa pessoa. Vocês estão entendendo? Tá dando para entender o que eu quero compartilhar com vocês em cima dessa introdução, dessa série que nós estamos compartilhando sobre gestação de filhos, gestação espiritual de filhos para o reino de Deus? Você precisa entender isso. Que há um processo de gestação, não é da noite para o dia, não. Tem pessoas que vão durar um pouco mais, outras um pouco menos, né? Tem pessoas que vão nascer antes do tempo, não é verdade? Tem outros que vão demorar um pouquinho mais, né? A Ana Lívia mesmo segurou até, eu acho que o 10º mês tem que nascer, acho que foi até o 10º mês, enfim. Então, o apóstolo Paulo diz isso. Então, eu escrevi aqui no livro, aqui vou compartilhar com vocês. Inicialmente, gerar discípulos pode até nos causar dores, mas a alegria ao final de cada gestação será maior. Essa afirmação pode não soar muito bem no coração de alguns. Entretanto, quem está envolvido na obra e tem participação ativa no propósito eterno de Deus, sabe do que estou falando. Envolver-se na gestação espiritual das pessoas ou no desenvolvimento pessoal das pessoas não é algo fácil. É simples quando se sabe, mas não é algo fácil de se fazer. Para alguns, envolver-se com o ministério é bom porque dá status. Tem muitas pessoas hoje, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nomenclaturas, cargos, né, vamos dizer assim, nomenclaturas, pastor, é o líder, não sei das coisas. Isso é ótimo, é maravilhoso. Tem pessoas que têm isso muito com status. Eu já vi muita gente, meu irmão, atropelando o processo por causa de um título. Mas que quando pega o dia a dia mesmo, ali nessa tarefa árdua, no desenvolvimento de pessoas, aí, meu irmão, tem muitos que colocaram a mão no arado ali só por causa do título e largam a mão do arado logo, logo. Porque desenvolver pessoas, meu irmão, não é algo fácil, é algo simples. Mas não é algo fácil e é algo que vai exigir muito de você como líder. Vai exigir muito de você que quer exercer a paternidade espiritual, porque não é algo da noite para o dia. Vai exercer o princípio, né? Vamos dizer, a natureza principal daqueles que querem ser discípulos de Jesus, que é o amor. Jesus disse assim, e conhecereis aqueles que são meus discípulos, já porque eles irão amar uns aos outros. Quando nós pegamos a carta aos Coríntios, capítulo 13, nós vamos ver o que é amor de Deus. É paciente, é longânimo, não é verdade? Está lá, é benigno, não busca os seus próprios interesses. Então, gerar pessoas ou filhos para o reino de Deus se enquadra tudo isso. E você, meu irmão, você que é um empresário, eu trabalhei mais de 10 anos com gestão de pessoas em empresas, né? E aprendi muito nesses 10 anos em gestão de pessoas, porque contratava o funcionário e você tinha que desenvolver o funcionário. Eu sempre falava, você utilizava do mecanismo que Jesus se utilizou com Pedro. Jesus falou para Pedro, olha, eu vou fazer de você pescador de homem. Não é que Jesus 100% iria fazer isso, não. Tinha o papel de Jesus, tinha o papel do Espírito e tinha o papel de Pedro. Se Pedro não desse a contrapartida, seria muito difícil Jesus formar em Pedro um ganhador de homens ou um pescador de homens. Mas Jesus, vamos se dizer isso, eu dizia sempre para os funcionários, olha, quando eu contratava, eu falei, olha, eu vou entrar com 70% da minha energia, do meu conhecimento, da minha inspiração, da minha motivação para te formar um excelente profissional aqui para que você cresça, amadureça e tenha domínio na área a qual você está contratando. Mas eu conto com 30% de você. Se você não me der 30% ao menos de você, em dedicação, em motivação, em se autodesenvolver, porque a pessoa precisa se autodesenvolver, em estudar, sabe? Se você não me der esses 30%, eu não tenho como te dar 100%. Ninguém tem como te dar 100%. Eu consigo te dar no máximo 70%. Então, nós precisamos entender no ato de desenvolver pessoas para o reino de Deus, que cada um tem o seu papel.
Então, qual é o seu papel no reino de Deus? Vamos lá, qual é o seu papel? Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse o quê? Olha, vocês vão receber poder, revestir do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Você vai ver em João, capítulo 14 em diante, Jesus falando do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na vida do cristão, tanto na vida pessoal, quanto na vida também no desenvolvimento de outras pessoas no ministério do reino. Então cada um tem o seu papel. É lógico que nós vamos sofrer dores de parto no quesito aqui, que você vai ter que instruir, você vai ter que direcionar, você vai ter que compartilhar, você vai ter que pegar na mão, você vai ter que levar. Mais de uma vez? Sim, depende do nível de cada um. Então, existem níveis espirituais, é algo que eu vou tratar com você amanhã, porque já passou do tempo, aqui são apenas 30 minutos. Vou falar um pouco sobre níveis espirituais para você entender em que nível está essa pessoa. Está em nível de bebê espiritual, nível de um bebê que já está engateando, nível de um bebê que já está aprendendo a andar. Qual o meu papel nesse nível? O que eu tenho que fazer? Qual o papel do Espírito Santo? Qual o papel da pessoa? Amanhã nós vamos tratar sobre níveis. É um adolescente espiritual? O que se espera de um adolescente natural hoje? É o que se espera também de um adolescente espiritual. Como você lida com um adolescente espiritual que uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai? Né? Não é assim, adolescente? É. E como lidar com um jovem espiritual, no nível de jovem espiritual, sonhador, né, que quer fazer tudo da noite pro dia? Como lidar com um adulto espiritual? Como lidar com cada situação dessas, meu irmão? Então, amanhã nós vamos compartilhar disso, porque isso está escrito no nosso e-book, Eu Grávido, Gerando Filhos para o Reino de Deus. É um manual, é um livro manual, onde eu compartilho do quê? Compartilho de experiências que tivemos, compartilho do passo a passo na gestação física e natural, a qual a minha esposa passou durante os 10 meses de gestação, até o final eu acompanhei isso, e compartilhar com você sobre a gestação espiritual, para que você possa entender qual nível e qual o papel seu, qual o papel que Deus vai desempenhar e qual o papel da pessoa que você deve ensinar e esperar e aguardar até que ela creia e comece a praticar. Amém? Então, envolver-se com a obra não é algo fácil, mas para alguns é status. E todos que buscam e almejam servir a Deus por status, ou todos que almejam um cargo, um título, eu quero ser supervisor nessa empresa. Para quê? Para você ser encarregado, supervisor, e daqui 3 meses você ser demitido? Né? Então você precisa entender o que é gestação espiritual. Você precisa entender o que é fazer e desenvolver gestão de pessoas. Muita gente precisa entender desse assunto para auto se desenvolver e também poder desenvolver pessoas, tá bom? Amanhã a gente volta às 9 da manhã, sem atraso. Serão apenas 30 minutos e vamos falar sobre níveis espirituais. Você que é líder, você que é pastor, você que é, né, colaborador de alguma empresa ou empresário, ou você, né, trabalha na parte de departamento pessoal, RH, quer participar amanhã às 9 horas, compartilha dessa live com pessoas nesse nível, de que queiram ter um nível maior de entendimento no ato de desenvolver pessoas, que amanhã será sobrenatural, será muito importante a todos nós, tá bom? Deus te abençoe, uma ótima terça-feira, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.